Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite, falando sobre São Francisco de Assis. Hoje é dia do Poverello de Assis. O que significa Poverello? O Padre Guido já vai explicar já já. Lembrando, sortearemos um livro muito interessante sobre São Francisco, escrito pelo Frei Raniero Cantalamessa, esse livro que está no seu vídeo, para quem ligar ou também participar via e-mail. Faça qualquer comentário que você quiser sobre o programa, mande pergunta ou, enfim, um comentário que você quiser, ou apenas diga que quer participar do sorteio e no final do programa sortearemos esse livro. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre quem é Frei Raniero Cantalamessa, né? O pregador da Casa Pontifícia desde 1980. Simplesmente aquela pessoa que Papa São João Paulo II escolheu para ser o pregador da Casa Pontifícia e desde então os outros papas mantiveram. Papa Bento XVI, Papa Francisco e durante todo o pontificado do Papa João Paulo II. Olha, um grande pregador. Quero já agradecer então às pessoas que já estão mandando as suas participações, já estão concorrendo ao livro. No final do programa sortearemos a Luciana Freitas de Andrade, de Mossoró, Rio Grande do Norte, Roberto Pedro de Negre, da cidade de... não está dizendo aqui a cidade, um abraço para o Roberto, o Rafael Elias Ferreira, que sempre participa aqui conosco, a Karen Terezinha, a Karen e o Júnior, né, um casal que sempre manda aqui para a gente, da cidade de Leme, Gisélia Lúcia Soares, de Brusque, Santa Catarina, Ângela Garcia Carvalho, Teodoro, Santa Rita de Caldas, Minas Gerais, Elizabeth Pereira da Silva, de Montemor, São Paulo, Ana Leucília de Macaíba, Rondônia, e a Sandra Regina Gomes Leal, que é da cidade de São Paulo, é isso? São Paulo, capital, isso mesmo. Obrigado pela participação de todos vocês. Lembrando que todo mundo já está concorrendo, então, ao livro que sortearemos no final do programa. Padre Guido, vamos primeiro responder a questão do Poverello, logo de cara. É uma expressão comum quando a gente já ouviu isso em muitos lugares por aí. Sim. O Poverello de Assis é comum fazer esse tipo de referência a São Francisco, né? Sim, exato. Inclusive, em língua italiana, São Francisco é identificado como il Poverello di Assisi. Em português seria o pobrezinho. Então, Poverello é pobrezinho? Pobrezinho, sim. E não esqueçamos que Francisco de Assis era alto 1,50 m. Era baixinho. Bem baixinho, sim. E um pouquinho como Madre Teresa de Calcutá. Veja, né? Era baixinho, por isso vem até o termo pobrezinho, né? O Poverello. E de rico que ele era, ele chegou a pedir a esmola, agradecendo a Deus pela providência que diariamente podia receber para sustentar a si mesmo e sustentar também aqueles moços e jovens que chegavam perto dele, atraídos pela santidade dele, pela humildade e sobretudo pela pobreza dele, querendo continuar a viver neste estilo de vida. Nós já fizemos um programa aqui, né, Padre Guido, dedicado às ordens mendicantes. Justamente estamos falando do nascimento dessa primeira ordem mendicante. Sim. Não é exagero dizer que São Francisco vivia como um mendigo mesmo, né, Padre Guido? Exatamente, se fez mendigo. E acreditando plenamente que quando uma pessoa se consagra inteiramente a Deus, Deus se torna também Pai Providente. Ele foi para frente, gente, já anunciou uma coisa, não viveu muito, porque com 44 anos ele veio falecer, mas na hora da sua morte, já a ordem franciscana era composta de 2.000 monges. Puxa vida. 2.000. Em vida ele viu tanta gente já aderindo àquele novo sopro do Espírito Santo que nascia naquele período na igreja, né? Exato, e com um pormenor interessante, e entre os 2.000 já havia vários santos, entre os quais Santo Antônio de Pádua. É verdade. E também ele era franciscano. Bom, essa história é belíssima, né? O assunto hoje é Francisco, mas é belíssima a história. Pois Santo Antônio de Pádua, que originalmente chamava Fernando de Bulhões, e era português, nasceu em Lisboa, ele conheceu alguns missionários franciscanos que iam para o Marrocos. Naquela época, fazer missão no Marrocos era praticamente sinônimo de morte. E tanto é que realmente aqueles 5 missionários voltaram mortos. Quando o Fernando de Bulhões viu os 5 missionários franciscanos voltando de Marrocos, falou, olha, é isso que eu quero ser. E começou o primeiro contato com Francisco por correspondência, né, Padre Guido? Foi. E depois ele falou com os seus superiores, certo, pedindo de trocar, em poucas palavras, a ordem a qual pertencia dos monges regulares de Santo Agostinho
para entrar nas fileiras desta nova ordem que estava nascendo dos franciscanos, né? E os superiores não colocaram nenhuma dificuldade e assim Fernando, como se chamava, era já sacerdote, e, entrando na ordem dos franciscanos, mudou o nome por Antônio. Que bonito. Agora, Padre Guido, só para encerrar o assunto Santo Antônio, senão a gente não vai dar tempo de falar sobre São Francisco. Como que São Francisco se referia a Santo Antônio? Chamava de Santo Antônio o meu bispo. Tão bonito isso, né? E, entre aspas, São Francisco não se achou digno de ser padre. Faleceu somente como diácono. Não chegou ao sacerdócio. Ao passo que os monges que ele estava criando optavam para o sacerdócio e para a vida missionária. E o próprio Francisco morreu diácono, não chegou a ser padre. Sim. Padre Guido, vamos então comentar sobre o que eu tinha dito no bloco anterior, sobre o episódio da Cruz de São Damião. Pedi já para o nosso diretor, o Lucas, deixar preparado aí para a gente. Mostra para a gente já então, se está ok, põe para a gente a imagem, por favor, Lucas. Bom, essa é a Cruz de São Damião. Na verdade é um ícone, né? É um ícone de Jesus, cheia de riqueza, cheia de simbolismo, que uma outra hora a gente pode voltar nesse assunto, mas enfim, é um ícone da cruz de Cristo. Exato. Na igreja de São Damião, lá em Assis, certo, o jovem Francisco estava fazendo uma oração diante daquele crucifixo. Certo. É um crucifixo de tamanho do corpo humano, quase 2 metros de altura. Certo. E de repente, gente, olhem bem, aquele crucifixo começou a falar e disse para Francisco: eu quero que você restaure a minha igreja. Francisco talvez não entendeu o teor de uma expressão. Pensou logo de encontrar por aí alguma igreja ou capela meio abandonada que precisasse de uma restauração. E saiu, inclusive, daquela igreja, só que o crucifixo disse: olha, não é o que você está pensando. É a minha igreja espalhada no mundo que precisa ser restaurada, porque há tantas pessoas que estão seguindo um caminho paralelo e que não vai dar em nada. Então foi diante de um crucifixo como esse que a gente estava vendo agora há pouco, chamado a Cruz de São Damião, numa igreja lá de Assis que existe até hoje, né, Padre Guido? Existe até hoje também aquele crucifixo. Também está lá para quem quiser ver. Exato. Então foi dessa cruz que ele ouviu a famosa frase: vai, reconstrói a minha igreja. Aí diante dessa ideia que ele pensou que era físico, ele foi realmente construir uma igreja, né, Padre Guido? Foi. Reformar, pelo menos. Reformar, exato. Então, o que aconteceu? O lugar onde Francisco morava eram 4 ou 5 quilômetros da cidade de Assis, certo, numa ermida chamada Porciúncula, onde havia, na verdade, uma capela completamente abandonada no meio do mato. E ele achou aquele lugar o ideal para estar longe da influência do mundo, encontrar-se com a natureza. Entre aspas, todas as imagens de São Francisco sempre apresentam com alguns animais, ou nas mãos, ou até em cima dos ombros, né? E meus amigos, naquela oração, naquela contemplação com Deus, ele notou que a cada dia que passava, a procura de uma imitação daquele estilo de vida aumentava. Certo. A família franciscana, digamos, e não tinha ainda um nome, chamava-se franciscana devido ao fundador, aumentava cada vez mais, a tal ponto que São Francisco teve que encontrar um tempo hábil para redigir também um estatuto, digamos assim, certo, algumas regras para o comportamento da vida religiosa, e baseada única e exclusivamente num despojamento total de si mesmo através do voto de pobreza, de castidade e de obediência. certo. E vendo que a família estava aumentando e que inclusive o índice de perseverança era bastante alto, lembramos, digamos, porque merece serem destacados os primeiros 4 colegas dele, Leão, Mateus, Elias e Rufino. Rufino já é considerado santo pela igreja. Certo. Eis que Francisco achou por bem ir até Roma
para pedir ao Papa da época de aprovar as regras desta família religiosa que ele estava fundando. E é justamente, a gente tem imagens para mostrar nesse lugar, então, que São Francisco foi. Bom, passado, então, esse primeiro momento, como o senhor bem explicou, era preciso a aprovação da igreja, né, Padre Guido? Exato. O Papa, na época, era Inocêncio III? Inocêncio III, sim. Este Papa, gente, quando o grupo dos monges com Francisco trajando praticamente sacos, era a palavra que ele usava. Hoje nós chamamos de veste franciscana, mas era sinceramente uma roupa assim... retalhos, né? Retalho de roupa velha, etc. Certo. Quando o Papa recepcionou este grupo de monges, pensou, esta gente aqui, desculpe a expressão, não está bem equilibrada de cabeça, são todos loucos. E Francisco pediu para o Papa de aprovar a regra. O Papa não somente não acreditou, mas poucos minutos depois chamou os seus soldados, os seus funcionários, mandou embora todo mundo. E disse, não, vocês são loucos, né? E mandou embora. E Francisco, né, na frente do Papa, mesmo assim agradeceu, foi embora e começou a viagem de volta para Assis. De Roma para Assis são uns 130, 140 quilômetros. Só que a partir daquele instante, minha gente, aconteceu que o Papa começou a passar mal. Vomitava toda hora, não conseguia dormir de noite, lhe aparecia constantemente a imagem de Francisco e deste grupo de monges, e todos os dias estava piorando, até o ponto que um dia ele chamou, digamos, o seu secretário e perguntou, mas você se lembra de onde é que vinha este grupo? O secretário respondeu, da cidade de Assis. Então o Papa chamou os seus soldados, daquela época que tinham soldados, disse, olha, vão até no caminho rumo a Assis, se vocês se encontrarem com o grupo daqueles monges, por favor, manda vir de volta que eu quero falar. E encontraram Francisco com os seus monges já dezenas de quilômetros longe de Roma e pediram de voltar, que o Papa tinha mudado de ideia. Por isso aquele monumento, né? A gente vai ver em seguida. Exato. Já. E o Papa acolheu Francisco e aqueles monges, pediu desculpa pela sua primeira atitude e acabou aprovando o estatuto ou as regras desta família religiosa que estava nascendo. Ô, Padre Guido, e é verdade, diz a tradição, a gente não sabe se é lenda ou se é verdade, que o Papa Inocêncio III chegou a beijar os pés de Francisco? Sim. Foi no sentido de perdão, sentiu-se muito arrependido e também de todos os pesadelos que lhe acabaram. Acabaram ficou mesmo, incomodado mesmo, né? Pela ação foi. de Deus mesmo. Né? Exato. E, portanto, na frente deste palácio, que existe até hoje, bem ao lado da Basílica de San Giovanni Latrão, que é a igreja-mãe, né, de Roma, foi construído um belo monumento de São Francisco com as mãos levantadas, que abençoa o Papa e agradece por este gesto de ter aprovado as constituições da família franciscana. Bom, é justamente isso que a gente vai mostrar então agora. Né? Nós fizemos uma série de reportagens que gravamos lá em Roma sobre as basílicas papais e uma das matérias foi justamente sobre a Basílica de São João Latrão. A Basílica de São João Latrão, laterano, né, também tem a ver com periferia, lateral, né, Padre Guido? Sim. Mostra pra gente, por favor, aí, o diretor, coloca pra gente. Tá aí, ó. Ali são os muros antigos da cidade de Roma e ali, lá na frente, a Basílica de São João Latrão. Aí estão imagens da Basílica de São João Latrão, a igreja-mãe da Igreja Católica, é a sede oficial do papado até hoje. Ela fica justamente na entrada dos muros antigos da cidade, por isso que se chamava de São João Latrão, ou seja, na lateral. Nessa igreja tem as relíquias de São João Batista e São João Evangelista. E ao lado, justamente nesse palácio que a gente estava começando a ver agora, bem ao lado da Basílica de São João Latrão, bom, só recapitulando, tem os muros antigos da cidade.
o imperador Constantino construiu a pedido de sua mãe Santa Helena essa basílica logo na entrada da cidade, para qualquer um que entrasse em Roma, a primeira coisa que visse fosse a Basílica de São João Latrão. Ao lado da Basílica de São João Latrão, que a gente estava mostrando agora há pouco, existe até hoje, mas antes nesse palácio pontifício, era a sede do Papa, era onde o Papa morava, até a construção da atual Basílica de São Pedro. Está aí, ó. Esse é o palácio, o antigo Palácio Apostólico, o Palácio Pontifício, que é esse prédio bem ao lado da Basílica de São João Latrão. Hoje é um órgão da Diocese de Roma. Sim, chama-se do Vicariato de Roma. A Diocese de Roma tem a sua residência oficial neste prédio, sim. Esse prédio, então, que fica ao lado da Basílica de São João Latrão, era a sede do papado por muito tempo. Até a construção, por volta no início do século XVI, construída a atual Basílica de São Pedro, que passou a ser a sede oficial da Igreja Católica, onde sempre morou os papas e até hoje mora, antigamente era nesse lugar que a gente está mostrando para vocês. Então, foi justamente nesse palácio apostólico que a gente... Dá para repetir o palácio, Lucas? É possível ou não? Prepara aí para a gente, porque passou tão rapidinho para a gente ver de novo. Esse palácio pontifício que ficava e fica ao lado da Basílica de São João Latrão, põe para a gente de novo aí, por favor, Lucas, para a gente ver. Tá aí, ó, esse prédio alaranjado aí. Foi nesse prédio, Padre Guido, que São Francisco se encontrou com o Papa, então, e aconteceu tudo o que o senhor explicou anteriormente? Perfeito, né? Foi exatamente neste prédio onde morava o Papa naquela época, né? E São Francisco voltou para Assis, tendo nas mãos o volume com as regras assinadas pelo Papa. E para lembrar esse episódio, para ficar de maneira mais clara ainda, logo em frente, então, a esse palácio, esse antigo Palácio Pontifício, e também em frente à Basílica de São João Latrão, existe um monumento, né, dedicado a São Francisco. Está aí, ó. Representa São Francisco de Assis com os braços erguidos e outros irmãos franciscanos que o acompanharam. Né? Sim. Então, esse monumento está bem em frente à Basílica. É belíssimo ver isso, porque está lá retratado, diante dos muros antigos de Roma. Está ali o muro antigo de Roma ao lado, para você ter uma ideia. A Basílica Mãe da Igreja, São João Latrão, e o antigo Palácio Apostólico, esse episódio destacou. Durante toda a história do cristianismo que aconteceu lá, gente, aconteceu muita coisa naquele lugar, mas teve destaque para esse episódio de São Francisco. É bonito ver isso, né, Padre Guido? Muito belo, né? Quando Francisco, veja só, por espírito de pobreza, ele deixou escrito nas constituições que os seus monges não deviam usar nenhum meio de condução, nem um carro de boi, a pé. Deviam sempre ir a pé. Por ele foi até Roma e voltou a pé. Nossa. E demorou vários meses, porque nas aldeias por onde ele passava, os padres convidavam ele para fazer algumas pregações, e digamos a verdade que aumentava também o número dos que queriam seguir e tornar-se franciscanos, né? Tantas outras pessoas. Gente, quando Francisco voltou em Assis, chegou na cidade de Assis em pleno inverno e enquanto estava nevando, com a temperatura debaixo de zero, o que ele fez? Disse para os seus monges que tinham a família em Assis, vão dormir nas vossas casas, amanhã vamos para o convento, né? E ele foi no convento que ele mesmo havia construído e tocou, em plena noite, tocou o sino, e 2, 3 vezes até que se abriu uma janela no primeiro andar e apareceu um monge que não sabia que era Francisco. E soltou, desculpa a expressão, cada palavrão, né, chamando até de irresponsável para acordar os monges de noite, para cá e para lá, chamou, etc. E não quis abrir a porta para acolher Francisco. Puxa vida. Francisco não abriu boca e permaneceu rezando a noite inteira de pé debaixo da neve. Puxa vida. Foi. Olha que coisa, né? Imagina que sensação, né? Nossa. Ele deve ter louvado a Deus do jeito que era, via as coisas profundas de Deus em todos os detalhes, mas que bonito esse episódio. Bom, só para ficar claro aqui, olha, a Maria Amélia, que mandou aqui para a gente, a nossa telespectadora Maria Amélia, de Lusiânia, Goiás, São Francisco não era sacerdote, não. Como o Padre Guido disse, ele não chegou a ser sacerdote, ele era diácono, né? Ele não se achou digno de receber o sacerdócio.
ele apenas ficou como diácono. E justamente São Francisco, Padre Guido, um outro telespectador mandou aqui pra gente, o senhor começou a falar da Porciúncula, né? Sim. Que é aquela igrejinha pequenininha que ele começou a restaurar, depois de ter ouvido aquele apelo direto da cruz de Nosso Senhor de maneira miraculosa, para reconstruir a igreja. Primeiro ele pensou de maneira física, então ele começou a reformar uma antiga igrejinha que ficou conhecida como Porciúncula, numa antiga ermida, que hoje está dentro da Basílica lá em Assis. É né? uma igreja dentro de uma outra igreja. E a Porciúncula, esta igrejinha que Francisco restaurou pessoalmente, tem ao seu lado um quarto onde Francisco veio falecer. Certo. E ao lado do quarto se entra diretamente no convento que Francisco construiu. Olha só. Com os seus primeiros monges, sim? Um convento muito grande, porque não dava conta de acolher pessoas. Entre aspas, como já disse no primeiro bloco, na hora da morte já havia mais de 2.000 monges franciscanos. E foi aí que Francisco, notando aquele número tão grande, não se achou nem com a capacidade de dirigir esta obra. Entregou a responsabilidade administrativa para outros monges e ele preferiu retirar-se com um grupinho muito limitado de monges num monte a mais ou menos a uns 200 quilômetros daí, chamado Laverna, onde aconteceu outro episódio extraordinário. Enquanto ele queria e pedia para Jesus de ter uma partilha do sofrimento que Jesus enfrentou devido aos nossos pecados, eis que de repente, de um outro crucifixo, saíram como raios que feriram as mãos, o peito e os pés de Francisco. São as estigmatas. Francisco recebeu também este sinal da presença do sofrimento de Jesus na sua pele. O senhor já respondeu a pergunta aqui do José Eduardo Santa Maria Bouza, de São Caetano do Sul, que queria saber mais sobre os estigmas. Em que região que ele recebeu isso? É sempre na região da Toscana, que faz divisa com a Umbria, a 200 quilômetros de Assis. Até hoje é mais de 1.000 metros de altura, tem um enorme convento de franciscanos e tem a capela chamada das Estigmatas, onde São Francisco recebeu este sinal. E estes sinais da paixão de Jesus, ele os levou até na hora da sua morte. Então, São Francisco de Assis é o primeiro diácono que a igreja reconhece que recebeu os estigmas de Cristo, de maneira mística, miraculosa. E o primeiro e único sacerdote que a igreja reconhece que também recebeu os estigmas, também é um franciscano. Padre Pio de Pietrelcina, que a gente sempre fala dele. Morreu em 1968, muito mais próximo aqui da nossa geração. Padre Pio, então, franciscano, é o único sacerdote que a igreja reconheceu que recebeu os estigmas de Cristo. São Francisco de Assis é o único diácono que a igreja reconheceu que recebeu os estigmas de Cristo. É interessante notar que no caso de Padre Pio, na hora da morte, as estigmas se fecharam. Desapareceu qualquer cicatriz, ao passo que de São Francisco permaneceram. Interessante, né? Sim. O que eu ia perguntar anteriormente para o senhor é justamente fazer a pergunta aqui do nosso telespectador, o Américo Giampiccolo. Giampiccolo, certeza que é um sobrenome italiano, o Américo Giampiccolo. Ele faz a pergunta justamente sobre o chamado perdão de Assis, ou também conhecida como bênção da Porciúncula. Sim. Mas o senhor vai responder isso depois do intervalo. Porque, falando da igrejinha, Porciúncula, e depois ficou conhecido como toda a igreja. Aliás, ele até lembrou aqui a data, dia 2 de agosto. De agosto, sim. A chamada bênção da Porciúncula, ou perdão de Assis. O que é isso? O Padre Guido vai explicar para a gente depois do intervalo. Vamos para o intervalo. Já já a gente volta falando um pouco mais sobre a vida de São Francisco de Assis. Até já.